Boa noite a todos. É mais uma satisfação estar aqui para mais um Evangelho da Noite. E que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Então, nós vamos continuar com o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é sempre visto à luz da doutrina espírita. O Sermão do Monte visto às luzes do princípio da doutrina espírita que sempre nos presenteia. E o Sermão do Monte é um fato desafiador. É um desafio até para os grandes espíritos. E eu vou falar aqui do Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, quando foi apresentado para ele os postulados da doutrina espírita, ele estudou, e a grande dificuldade dele no Evangelho segundo o Espiritismo foi o Sermão do Monte. E ele conta a história que ele falou o seguinte, que ele só seria espírita se alguém pudesse explicar para ele, né, e esclarecer o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte foi mais esclarecido pelo João Evangelista. Então que ele falou, olha, se João Evangelista pudesse vir falar comigo e esclarecer, aí sim eu seria um espírita. Quem pode pedir, pode, né? Eurípides Barçanufo fez esse pedido. E um dia o tio dele, que era um fazendeiro e já trabalhava numa casa no próprio sítio com reuniões espíritas, falou para ele se ele quisesse ir nessa reunião. E ele falou que iria. Então ele foi. Uma casa humilde, simples, e lá numa reunião, vários lavradores, alguns analfabetos, e deu início à reunião quando um dos lavradores começou a falar, mas falar numa linguagem polida, clara, e falou para Eurípides Barçanufo, eu vim aqui para te esclarecer sobre o Sermão do Monte. E vários minutos se passaram e essa conversa se prolongou. E depois de terminado a reunião espírita, ele virou para o tio dele e falou, de hoje em diante eu vou ser espírita. Ou seja, quem tinha dado a psicofonia por aquele lavrador foi João Evangelista. E aí a gente conhece a história do Eurípides Barçanufo. A vida toda dele, ele foi um militante espírita. E a história dele a gente nem precisa contar, né? Bom, eu vou falar hoje sobre um dos itens do Sermão do Monte. Eu imagino João Evangelista falando, né? E eu vou ter que falar alguma coisa. E o que eu vou falar hoje é: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Está em Mateus 5:8. É interessante que a gente pode entender aqui, quando ele fala, né, verão a Deus, o que eu entendo aqui, que eu posso aprender, é que nós vamos enxergar melhor. Enxergar melhor com o quê? Com o coração. Quando eu sou puro de coração, eu consigo enxergar melhor. Não enxerga melhor aquele que tem mais diploma, não enxerga melhor aquele que tem mais títulos, não enxerga melhor, ou necessariamente enxerga aquele que estudou mais, mas sim aquele que mantém o seu coração mais puro. Seguramente é aquele que ama mais, que ajuda mais, né? Então ele pode ver melhor, enxergar melhor
a vida, enxergar melhor o seu companheiro de caminhada. Então, e nesse mundo, no mundo de expiação e prova, é difícil a gente enxergar a pureza. Por quê? Porque nós somos uma mistura muito rápida de coisas boas e coisas ruins. Não são pessoas más ou pessoas boas. É uma mistura. Ora eu sou bom, ora eu sou mal. Ora eu penso bem, ora não penso bem. Então eu sou uma mistura dessas situações. Então fica muito difícil, né, para um bom, um puro de coração, ver a beleza em mim. Mas a gente precisa, né, ter essa vontade de fazer e ter essa capacidade de se mover à pureza do coração. A capacidade e a pureza do coração é a intenção do que eu vou fazer, a intenção da boa coisa. O que eu quero fazer com aquele pensamento, aquela atitude que eu estou fazendo, é a minha intenção. Por isso os Espíritos falam que a intenção é tudo, porque a intenção sai de nós, né? Sai do nosso coração, sai do nosso pensamento, a intenção de fazer alguma coisa, né? Então, eu imagino assim, se a gente vier no centro espírita, aqui no nosso centro, Itajubá, a gente tem uma atividade chamada Alto de Souza, que é para pedir donativos, né, de alimentação para creche Coração Materno. Aí a pessoa se engaja nesse propósito. E aí a gente vai ver qual é a intenção que eu estou me engajando nesse propósito. Para mostrar para as pessoas da minha casa ou do meu convívio que eu sou uma pessoa boa? Para mostrar que eu tenho para ser um homem caridoso? Ou realmente eu tenho a intenção nobre pela atividade de ajuda às pessoas que necessitam com aquela busca que a gente faz, angariando a alimentação? Então, preciso ver qual é a intenção, o que está me movendo para isso, né? O que faz com que eu me desenvolva, né, para isso. A intenção de trabalho se mostra generosa, né? E isso que a gente se desenvolve, é isso que a gente aprende no Evangelho de Jesus. É essa vontade de trabalhar, como diz Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Então, aí eu começo a ter a pureza de coração, né? E viver, né? E viver bem e ser feliz é ter essa intenção boa. Quando a gente tem essa intenção boa, a gente vive melhor, a gente vive mais feliz pela vontade e clareza do amor ao próximo, do amor àquele que nos rodeia. E uma pergunta que né? Puro de coração é a vontade de vivenciar as leis de Deus, promulgada por Jesus e esclarecida pela doutrina dos Espíritos. Então, não é nada de novo, né? Jesus falava, e a doutrina espírita vem, né, ajudar a essa compreensão, dizendo que tudo é possível, mas basta a nossa vontade e a nossa intenção. Quando a gente entra numa casa espírita, qual a nossa intenção? Por que eu estou numa tarefa? Qual o meu propósito? Qual o meu maior objetivo, né? Efetivamente, em busca do quê? Em busca do quê eu venho? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza.
do mesmo modo que tomou a humildade. Então Jesus mostra, né, vinde em mim as criancinhas, porque delas, né, é o reino dos céus, por isso, por essa simplicidade, né? Então, eu quero só falar mais uma coisa aqui que eu acho interessante, que eu leio aqui, que é muito bom. Em resumo, as pessoas que querem conceber o mau pensamento já realizou o processo. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele não se compraz, ainda está com toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito, e na outra, por fazer. Jesus é justo e leva em conta todas as diferenças e responsabilidades dos atos pensados pelo homem. Por isso Jesus fala, vigiai e orai. Vigiai os vossos pensamentos e orai pelo vosso progresso. É mais ou menos isso que eu queria contar para vocês, e eu agradeço, e que a paz do Senhor esteja em seus corações. Obrigado.